Daí, beleza? Eu sou o Velberan, estou aqui hoje para fazer um vídeo sobre uma coisa que muitos de vocês me pediram, para falar como que eu aprendi japonês. Pois é, 11 anos atrás, mais ou menos, quando eu cheguei no Japão, não tinha muitas comodidades que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, a oportunidade de aprender japonês com professores de verdade através da internet. Sem aquele lance de ficar dependendo só de aplicativos ou só de livros, né? Conversar com pessoas de verdade, professores de verdade, para facilitar e até ganhar uma fluência melhor na língua. O que eu tô falando é do iTalki, que é um serviço desses na internet. Lá você encontra professores das mais diversas línguas, né? Não é só japonês, inglês, italiano, espanhol, o que você precisar. Tem milhares de professores qualificados para dar aula para você. Você pode agendar o seu horário que fica melhor e você vai ter uma aula particular, sem aquele embaraço de falar errado perto dos outros e tudo mais, né? Justamente por isso a gente correu atrás da iTalki para conseguir um bônus para vocês. Isso daí, se vocês se cadastram pelo link que tá aí na descrição, vocês vão ganhar um bônus de $10 na primeira compra que vocês fizerem lá, beleza? Não deixe de conhecer lá, que é um serviço muito bacana. Mas como eu falei, quando eu cheguei no Japão não tinha todas essas facilidades, né? E principalmente que a gente chega aqui, tem que trabalhar bastante, fica muito difícil de conseguir sair e pegar uma aula por fora aí também, né? Na verdade, eu já tinha aprendido um pouco de japonês quando eu tava no Brasil ainda, naquela minha fase de otaquinho, curtir música japonesa, de abertura de anime e tudo mais. Eu aprendi lá o hiragana e o katakana, que são os silabários mais básicos do japonês. E realmente, se você quer aprender japonês, a primeira coisa que você tem que aprender é o hiragana e o katakana. Facilita muito mesmo na hora do aprendizado, até mesmo, né? Tipo, para entender um pouco como funciona a pronúncia do japonês, facilita demais mesmo aprender isso daí. Um bom tempo depois, aí eu já estava casado, estava conversando com minha mulher sobre a possibilidade da gente vir para o Japão. Eu comecei a estudar um pouquinho por conta em livros, tipo aqueles do Kumon, né? Os livros do Kumon, eles são bem didáticos para o pessoal assim que é autodidata e consegue pegar um livro e seguir a apostila de cabo a rabo. Mas eu sempre aprendi muito mais com prática do que com teoria, né? Então eu tive um pouco de dificuldade para aprender com o Kumon. O que eu aprendi um pouco lá foram as coisas mais básicas do japonês, que são as partículas, as primeiras partículas que a gente precisa para a gente formar uma frase. Isso daí também é crucial, né, para a gente tanto falar quanto para a gente ouvir o japonês. Então eu tinha um pouquinho dessa base aí quando eu cheguei no Japão. Mas mesmo assim, né, para encarar uma conversação mesmo, não tinha prática nenhuma. E na hora que a gente chega com o japonês para conversar, assim, realmente é complicado. Mas eu tive sorte que o primeiro lugar que eu trabalhei aqui no Japão era uma fábrica que tinha muito japonês no meio de brasileiro. E justamente por isso, os japoneses já tinham umas manhas para conversar com os brasileiros. Eles falavam um Nihongo mais facilitado. E também eles eram mais, assim, abertos, né, para esse tipo de conversa. Eles até curtiam, ensinaram um pouco de japonês e tudo mais. Então isso daí facilitou demais mesmo pra mim. Os primeiros dias não foram nem um pouco fáceis, né, porque eu não sabia o nome de nada, né, das coisas que a gente trabalhava lá. Eu tive que ir aprendendo tudo na base do acerto e erro. E a coisa assim que eu aprendi que foi fundamental assim para este início foi a palavra core. O que é core? Core é isto, né? As pessoas sabem que você é novo no Japão, que você tá aprendendo ainda. Então você aponta o dedo pra alguma coisa, fala core, core, ele já vai saber que você tá querendo falar de alguma coisa que você tá apontando o dedo, entendeu? E normalmente eles já vão lá e te dão uma ajuda. Por exemplo, eu aponto lá core, né? Daí ele vai ver assim que eu tô apontando para um carrinho, né, de mão, que a gente usa muito para carregar as coisas aqui, né? Daí a pessoa já vai te ensinar a palavra, daisha, né? Então você já vai aprendendo algumas coisinhas aí. E foi com este core aí que eu comecei a montar aí o basicão do vocabulário que eu precisava lá para encarar
meu dia a dia nas fábricas. Só que eu tive assim um avanço bem grande, né, com o aprendizado, quando eu comecei a falar com alguns japoneses também que curtiam games, né? Tinha uns tiozinhos lá que curtiam jogo antigo pra caramba, jogo novo e tal. E a gente tava trabalhando no mesmo setor, na hora do almoço a gente ficava trocando umas ideias lá. E aí sim eu comecei a aprender muita coisa. Nessa época, né, era meio difícil, tipo, numa conversação, se você precisar de alguma palavra, você abrir um dicionário e ficar caçando a palavra. Então eu tinha isso aqui, né, que é um Nintendo DS, um videogamezinho portátil, e para ele aqui no Japão tinha saído muitos softwares que era próprio para estudantes de japonês. Não era bem para estrangeiro, né? Era mais para os japoneses mesmo melhorarem o seu japonês. Um que me ajudou pra caramba na época foi este daqui, o Kanji Sonoman Marakubiki, que na tradução assim seria mais ou menos um software que é fácil de você tirar os kanjis. Então, com este programa aqui, não é um jogo, é um programa, tinha a telinha lá, eu podia escrever o kanji na tela do videogame e ele iria me mostrar a pronúncia do kanji e também a tradução dele para o inglês. Aqui no caso ele tem 3 dicionários, né? Um dicionário de kanji mesmo, que ele vai dar o significado de cada kanji, um outro dicionário de japonês para o inglês e outro de inglês para japonês. Então, essa parte do japonês para o inglês acabava facilitando um pouquinho, como eu já entendi um pouco de inglês, né? Então, quando eu via algum kanji, eu não sabia o que significava, eu escrevia lá e procurava o sentido daquele kanji. Ou então, na conversa lá, eles falavam alguma palavra que eu não entendia, eu pedia para eles escreverem aqui, né, para mim, em kanji lá, para eu ver a tradução. Justamente com isso daqui, eu vi que tem muito japonês que tem dificuldade para aprender, para escrever kanji, né? Apesar, lá, quando eles estão estudando, os caras manjam, né? Eles estão escrevendo todo dia. Mas, para quem não trabalha com escrita, escrevendo aqui direto, tem muitos que começam a desaprender a ordem certa de escrever os kanjis, né? Então eu vi muito japonês se batendo para escrever palavra difícil nesse negocinho aqui. Era até engraçado, né? Até eu me sentia melhor por estar aprendendo, por não saber de tudo isso direito. Mas esse daí foi um período muito bacana, né? Para aprender, eu acabei aprendendo muita coisa, assim, de bate-papo, justamente por causa dessas companhias que eu tive aí na hora do almoço. E outro software que eu usei bastante, né, e uso até hoje, é esse aqui, o Tadashi Kanji Kakitori-kun, né, ou também mais conhecido como o Kakitori-kun, que ele é mais voltado para os estudantes do ensino médio aqui, né, da primeira a sexta série, principalmente. Ele pega mais esses kanjis aí, ele vai ter todos esses kanjis para você praticar a escrita neste programinha aqui, e também exercícios para você fazer com esses kanjis. E são exercícios bem típicos que os estudantes têm nas aulas aqui também. Aqui, justamente por causa muitos kanjis para os estudantes aprender, é muito comum eles venderem livrinhos, né, de reforço, de exercício e tudo mais. E esse programa foi um jeito assim de fazer a criançada estudar sem reclamar muito, né, porque tá no videogame. Estudo puro isso daqui, né, não tem muito jogo nem nada, é mais para estudo mesmo. E eu também consegui aprender bastante coisa com este software. Mas infelizmente, depois que eu saí dessa fábrica, eu também perdi este fator mais humano, né, na conversação do japonês no meu dia a dia no serviço. Porque essa fábrica é um tanto quanto incomum, né, ter tanto japonês e brasileiro, assim, tudo misturado. Na maior parte das outras fábricas que eu trabalhei, era brasileiro num canto e os japoneses no outro, né. E inclusive teve uma que eu trabalhei, que eu ia fazer o QK, o intervalo, né, que é como a gente chama aqui, num cantinho lá que eram os mais japoneses que ficavam, né, e eu ia pra lá, o pessoal me tratava de boa, mas daí eu ouvia que os outros brasileiros falavam, aquilo lá, mais os japoneses ficam lá, viu, os brasileiros ficam aqui. Tipo, os brasileiros mesmo ficavam se separando, assim, e daí você fica só no meio de brasileiro, você não
reforça o que você aprendeu, né? Você não consegue aí praticar o que você aprendeu. Principalmente porque brasileiro aqui, entre os brasileiros, eles falam muito o que eu chamo de nihonguês, que é essa mistura de japonês com português, que tipo, não é nenhuma língua e nem outra, né? Então, só nesse ambiente realmente complica pra caramba. Até por isso que a gente reforça, né, a importância de aprender com um professor de verdade, como é o caso do iTalk lá, que tem esse serviço de a gente aprender com professores reais. Faz muita diferença mesmo. E justamente por causa disso, né, de eu estar sempre ter me distanciado bastante de japoneses depois disso daí, que eu acabei até desaprendendo um pouco do japonês que eu tinha aprendido antes, né? Hoje eu leio mais japonês do que eu falo, para vocês terem uma ideia, né? Porque nos meus joguinhos tal, eu gosto bastante, né, jogar coisa japonesa, então eu consigo, às vezes tem kanji que eu sei o significado dele, mas eu não sei a pronúncia. Fora que é difícil também, quando eu tô perto de outros brasileiros, falar japonês. Se eu tô sozinho com japonês, até eu arrisco, né, eu dou um jeito lá, a gente consegue se comunicar pra caramba. Mas tipo, se eu tô do lado da minha mulher, ou do meu filho, ou de outro brasileiro, trava tão grande que não sai nem meu nome, pra vocês terem uma ideia. É complicado, mesmo com tanto tempo de Japão ainda tem essas dificuldades. Mas essa daí então minha experiência linguística no Japão, e eu vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês. Vocês estudam algum idioma? Que nível você está aí? Você tem interesse em estudar outro idioma, tipo japonês ou alguma outra coisa? Deixa um comentário aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!